eficiente. Às vezes não é o isolante que é ruim, é o operador que não está sabendo aplicar, tá? Então aplica, uma camada, 2 camadas, não tem receita. Quanto gesso pedir? Você vai por observação. Observou que ele absorveu, está ressecado? Passa mais camadas, 2, 3, não sei. A hora que você conseguir um brilho sem sobrecontorno de isolante, um brilho acetinado, você vai guardar no ambiente 100% úmido. Pode ser uma toalhinha, uma esponjinha, um tupperware que fecha hermeticamente e mantém ali até o momento da acrilização. A acrilização com resina termo, eu uso resina de alto peso molecular com concentração grande de cross-link, tá? Resina termo com concentração grande de cross-link. E eu uso sempre um corante azul para poder quebrar esse fenômeno amber, tá? Então, resina de alto peso molecular para micro-ondas ou resina de também peso moderado molecular para a polimerização convencional. Aí, após 3 horas, eu abro e confiro. E aí eu recorto todo o excesso da resina, tá? Umedeço e confiro se não faltou material, se não tem porosidade por falta de material, se não tem ressecamentos. Aí agora sim eu fecho definitivamente. Aí eu fecho com 1 tonelada de pressão e aguardo 12 horas. 12 horas é o período de homogeneização da resina. Serve para que assim, o número se espalhe por partes iguais em todo o material incluído. Tá? Depois eu preciso escolher o tratamento térmico adequado. O tratamento térmico adequado hoje, o mais abreviado e que a gente consegue sucesso é o micro-ondas. Micro-ondas, depois de 12 horas de propagação, essa homogeneização, a gente consegue em 30 minutos ter uma polimerização muito eficiente. Tá? Ou então eu posso ser ainda mais caprichoso, e para isso as resinas da Clássico são incríveis. A resina termo da Clássico, polimerizada por 12 horas a 73 graus, ela forma cadeia longa e zera monômero residual por conversão. Tá? Quando eu trabalho com micro-ondas, eu trabalho com outras resinas de alto peso molecular, porque aqui a transformação é muito brusca. E o que sobra de monômero residual eu tenho que eliminar por excesso de calor. Por isso que algumas pessoas condenam o micro-ondas. Ele é muito bom, mas o melhor produto que você pode adquirir, ele é mais longo o processo. É a resina termo convencional, com cross, com esse grau de polimerização. Mas leva cerca de 13 horas. Depois, um método bem eficiente é a termopneumo hidráulica, que você coloca 40 ou 60 libras de pressão e polimeriza. Por 1 hora a 60 graus, por mais 1 hora a 70 graus, e pode colocar até 2 horas a 70 se você tiver tempo, senão você trabalha só com 3 horas. 60 graus por 1 hora, 70 graus por 1 ou 2 horas, melhor 2 se você puder, e aí você vai elevar a temperatura só na última hora. Então veja que em 4 horas, e resina termopolimerizável, você consegue o mesmo resultado que em 30 minutos com uma outro tipo de resina de alto peso molecular. Mas a formação de cadeias desses dois sistemas são bem semelhantes. E o que existe de melhor no mercado? Os sistemas de injeção, não de flex, de injeção de resina acrílica mesmo. Mas são sistemas ainda que exigem investimento muito grande. Mas esse sistema, a peça polimeriza, contrai, mas ela continua sendo alimentada. Então é o único sistema do mundo que zera a contração linear da resina acrílica. As peças feitas por esse sistema não precisam retornar para o articulador para ajuste. Todos os outros têm uma contração linear inerente ao material, tá? Que precisa voltar, retornar para o articulador para a gente poder fazer os ajustes e compensar toda essa distorção. Tá? Então aqui é uma dica de equipamento para quem for trabalhar com polimerização. Você tinha me perguntado isso, né? Respondi sua pergunta. Ela me perguntou pelo WhatsApp qual o aparelho que ela poderia comprar. Então eu recomendo, porque a potência dele é uma potência moderada e ele também tem uma programação que você consegue salvar fracionado. Então você marca lá os tempos, salva, e aí depois você vai só trabalhar na sua programação, start, e aí qualquer um que trabalhe no seu laboratório não vai errar a programação, que já vai estar salva no aparelho. Aqui eu fiz por regrinha de 3, eu trabalho com esse tipo de micro-ondas de 900 a 1100 watts, ou com esse de 1300. Tenham bastante atenção com o de 1600, que é o mais perigoso para se trabalhar, tá?
E quando a gente começou a trabalhar com micro-ondas, a gente trabalhava com esse aqui, de 800 watts. Mas quase não fabrica mais. Então o que a gente encontra são esses dois. Quem quiser saber mais sobre polimerização, amanhã, não sei se é 9h ou 10 horas, no Magic Space, eu vou falar sobre polimerização, mitos e verdades. Então eu vou ensinar vocês também a aferirem o micro-ondas com termômetro, para calibrar os seus aparelhos, para não ter problema de falta de polimerização, nem de queima das estruturas, tá? Então, bastante atenção com isso. Depois, eu tenho que ter extremo cuidado com a demuflagem. Na hora da remoção, como eu trabalho com modelo único, eu tenho que abrir com muito cuidado para não abrir no meio, para não quebrar, porque eu ainda não terminei o trabalho. Então, eu tiro a mufla, salvo esse bloco aqui, que a gente chama de tijolo, e vou demuflando aos poucos, encontrando o acrílico e encontrando um modelo intacto, isolado, com as guias de baixo relevo. Salvo o modelo, porque ele vai voltar para o articulador, tá? Então, com isso, eu trabalho com modelo único. Modelo de gesso tipo 4, não perco o trabalho, só não posso abrir aqui ao meio. Se eu abrir no meio, como a gente faz normalmente, eu perco o trabalho, porque quebra incisal de todos os dentes. E ainda não é o momento. Passo cola, uma cola instantânea, por fora, não posso rechear ali, não, tá? Interpor as faces com cola, porque ela ocupa espaço. Então eu limpo, encaixo, passo cola por fora, e aí vou para o articulador agora fazer os pré-ajustes. Aí, basicamente, lixas, as lixas do Rui, das lixas que vocês devem conhecer, né? São muito boas. E carbono. Um carbono de 100 micra para a região anterior e um carbono de 12 micra para a região posterior. Lembrando que o contato posterior é aquele contato que segura o carbono. O contato anterior é aquele que o carbono desliza, tá? Sempre menos intenso na região anterior e mais intenso na região posterior. Então, todos os contatos tem que ser pontiformes, então tem que ter contatos precisos. Quando eu tenho contato em anel, significa que está rasgando ali o carbono. Então a gente vai com borrachas, eliminando esses contatos, até conseguir todos aqueles contatos que eu tinha na cera, contatos pontiformes, tá? Estava a trabalhar com brocas e eu aprendi a trabalhar com borrachas fazendo a aula, né? Por que você não usa borracha? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aquele tem um conjuntinho, tem a amarela, a cinza e a verde. A cinza é fantástica, né? Então ela vai direitinho no lugar. E as guias já é um pouco mais difícil. As guias, eu sugiro que vocês tenham um capricho na inclusão. Porque quando dá bolha na guia, e sempre dá, né, bem naquele ponto difícil de ajuste, na ponta do canino. Parece que escolhe de propósito para cair ali, só para tirar o seu sossego. É difícil ajustar. Também com borrachas a gente ajusta, tira os excessos, e aí eu tento fazer as marcações com carbono. Quando eu sinto que está intermitente os contatos, eu substituo o carbono por lixas, são lixas cerâmicas do Rui das Lixas. Troca a lixa e esfrega o articulador. O acrílico vai raspando na superfície da lixa e vai planificando. E vai restabelecendo o que você tinha na cera, porque houve alguma falha na inclusão, que resultou em alguma porosidade bem nessa região. Tá? Então a gente compensa, dá trabalho, tem que ficar ali alguns minutos esfregando o articulador em protrusão e lateralidade, né, contra uma superfície da lixa, para poder alisar ali a guia sem perder a inclinação. Aqui estão as borrachas, agora a gente deixa ela inteira plana, tá? Então todos os contatos, veja que é modelo único, eu chamo de modelo de guerra, porque está bem judiado, né? Passa por muitas situações aqui, inclusão, prensagem, aquecimento, resfriamento, mas não precisei duplicar. Então eu tenho absoluta certeza da adaptação. Vocês têm dúvidas que essa placa vai adaptar? Está pronta. E se ela está pronta com todos os contatos definidos, só falta o quê? O brilho. Tirar a rebarba e brilho. Se eu quebrar o modelo agora, tem tanto problema assim? O modelo serve agora para entregar para o dentista encaixado no modelo, manda uma foto. Então, eu não duplico o modelo. Agora sim, ele quebra, está muito bem isolado, mas tem áreas de retenção, então ele acaba fraturando. Se o dentista quiser, eu explico o processo para ele, mando o que sobrou do meu modelo de guerra, tá? Removo, dou acabamento, e o acabamento tem que ser controlado. O acabamento, lembra que aqueles contatos todos que eu consegui. Não foi fácil chegar até aqui. Agora não dá para o menino ir no torno, na velocidade máxima, que ele vai alisar tudo. Vai perder todos os contatos. Então o polimento é manual. Você pode ir no torno somente na vestibular e na lingual. Nos contatos oclusais, não. Tá? Então na linha, na mão,
tem algumas rodinhas, chama soft wheels, impregnada de carbeto de sílica, que dão esse polimento igualzinho do torno, vale a pena ter, tá? Tem a marrom e tem a rosinha. Você usa primeiro a marrom, depois a rosa, e você tem controle absoluto do polimento para não perder esses toques. Porque são eles que vão dar a resposta proprioceptiva que o tratamento precisa, tá? Que aquela terapia precisa. São esses disquinhos, tá vendo? Isso chama Soft Wheels, da Odontomega, se eu não me engano. Tem outras marcas, tá? O marrom e o rosa. É o EVA, que já vem com material polidor. Então, a gente sempre tem isso lá no laboratório. Então aqui, tá vendo que tá faltando um pedacinho do gesso? Mas a placa tá pronta. O dispositivo tá pronto, mas eu fraturei na hora de derrubar. E aí não tem importância, porque eu consegui um excelente resultado no modelo único. E eu tenho absoluta certeza que se não adaptar na boca, é porque o modelo estava distorcido. Porque eu não embuti nenhum grau de distorção, não dupliquei nada, trabalhei em cima dessa matriz o trabalho inteiro. Então acho que é a melhor forma. Então tá aqui o trabalho. Agora, quando eu duplico o modelo, também dá. Mas eu tenho bastante dificuldade. Tá vendo que eu tento colocar, ele já não adapta? Tem alguma bolinha interna, eu tenho que desgastar internamente, com muito cuidado, com carbono líquido, até descer. Quando não desce, o que a gente faz? Sinceridade. Resina autopolimerizável, JET, né? Reembasa. Não pode. Né? É um trabalho de ateliê, é um trabalho caprichado, não pode. Não pode. Aí você faz de novo. Duplicou, deu errado, volta para a primeira etapa. Duplica e faz tudo de novo. Tá? Não fica corrigindo. Eu já vi